A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 10, que tem como título Espírito, o âmago da vida humana. Nós estamos estudando a revista CPAD do quarto trimestre do ano 2025 e agora na lição número 10 nós vamos falar sobre mais uma parte que constitui o ser humano, que é o espírito. Estamos estudando sobre a tricotomia. Só lembrando que o título da nossa revista é Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Então nós já estudamos sobre o corpo, já estudamos sobre a alma e agora vamos estudar sobre o espírito. Então aqui na lição número 10 nós vamos explicar o que é o espírito, lição 11 e lição 12 a gente vai falar de algumas características do espírito. No caso da lição 11 a gente vai falar sobre o espírito humano e as disciplinas cristãs e na lição 12 o espírito humano e o espírito de Deus. Então são 3 lições dedicadas a este tema e eu convido você a assistir essa aula até o final, acompanhar as aulas do EBD em Foco. Infelizmente neste trimestre eu falhei em algumas lições, né, ficou algumas lições sem gravar, mas eu já expliquei aos irmãos aí as questões que aconteceram, questões pessoais mesmo. Teve situação da doença da minha sogra, depois veio o falecimento dela, né, ela partiu para Cristo, eu expliquei isso no último vídeo que eu gravei. Teve também as questões pessoais de que eu comecei a fazer um doutorado, então ficou bem puxado, o meu afastamento do trabalho não deu certo ainda, então tem que trabalhar, assistir a aula do doutorado, cuidar da EBD em Foco, aí tem as atividades da igreja, tem a família, então é muita coisa e às vezes a gente não dá conta. Acaba a semana e eu não consigo gravar o vídeo, até mesmo porque eu não gosto de gravar uma aula ruim, uma aula sem profundidade, eu gosto de gravar uma aula em que eu estudei, que eu me preparei, e o processo de estudo, preparo e também o processo de gravação é muito demorado, é quase um dia inteiro. Então assim, eu peço a compreensão dos irmãos, né, só lembrando que estamos falhando aqui com o vídeo. No entanto, os outros conteúdos do EBD em Foco estão sendo produzidos e postados corretamente, tanto no nosso site quanto no nosso grupo do WhatsApp. Então, se você ainda não conhece o nosso site, é só pesquisar EBD em Foco, ebdemfoco.com, e o WhatsApp você pode clicar no link abaixo aqui na descrição do vídeo que você vai entrar no nosso grupo. Então, sim, você pode entrar direto no grupo ou solicitar para participar do grupo. Então a gente sempre posta, o slide em PowerPoint ele é postado no começo da semana, segunda ou terça-feira no máximo a gente posta o slide para você usar na sua aula, além do slide a gente posta subsídio PDF e outros conteúdos extras. Inclusive nesta aula eu vou deixar disponível um material extra aí, slides anteriores que tratam desse tema e também aulas anteriores, tudo que eu já falei sobre espírito, tudo que eu já postei sobre essa questão do espírito, vou deixar disponível na descrição do vídeo. Antes de iniciar aqui a aula, só mais uma observação, que eu estou sem meu computador hoje, estou gravando pelo celular. Então assim, eu não sei como que vai ficar a qualidade do vídeo, não sei como que vai ficar a qualidade do áudio, mas é o que eu tenho no momento. Meu computador não está disponível, então vai ser pelo celular mesmo. Mas vamos lá, a gente vai fazer, né? Vamos começar aqui. O textório da lição diz assim: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, o que funda a terra, o que forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias capítulo 12, versículo 1. Então aqui a gente tem uma passagem do Antigo Testamento, do profeta Zacarias, né, que está dizendo que Deus forma o espírito do homem. Então o espírito do homem, nosso espírito, é formado por Deus, é feito por Deus. Vamos colocar nesses termos, né? Tem um debate sobre isso, né, de onde vem a nossa alma, o nosso espírito, é Deus que dá para a gente no momento da concepção, ou tem alguma herança dos nossos pais, mas eu acho que isso é algo secundário, não vale a pena a gente debater isso nessa aula. Verdade prática, uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir ao Criador. Leitura bíblica em classe, tem aqui 4 passagens distintas, né? 4 versículos. Eu recomendo você ler esses versículos com calma. Aqui o escritor da revista vai citando alguns aí, mas eu vou avançar e vamos direto para a introdução. Durante a aula a gente vai ler muitos versículos, a gente vai dar um passeio aí na Bíblia como um todo para falar desse tema. A introdução diz assim: já estudamos a respeito do corpo e da alma. Nesta lição estudaremos acerca do espírito. Veremos como nos foi comunicado pelo Criador. Então aqui o objetivo é falar sobre essa questão do espírito e os irmãos que têm acompanhado, aí os irmãos, as irmãs, né, que têm acompanhado a aula desde o início, já sabem o meu posicionamento. Eu tenho um pouco de dificuldade, né, em fazer distinção de alma e espírito. Até mesmo porque dentro da Bíblia a gente vê que alma e espírito é usado de maneira intercambiável como sinônimos. Apesar de nós termos 2 versículos que falam de corpo, alma e espírito como coisas separadas, a gente vai falar durante a aula sobre isso, né?
vai ter aqui os versículos, né? O versículo de Tessalonicenses e o versículo de Hebreus. Só que eu vejo de maneira geral uma certa dificuldade, tanto na Bíblia quanto nos livros que defendem a tricotomia, de dizer a diferença de alma e espírito. O próprio escritor da revista aqui, ele não conseguiu explicar isso em detalhes. A gente vai ver durante essa aula, né, que essa explicação ela não é tão clara na revista, né, a diferença de alma e espírito, e também, se a gente olhar livros escritos por teólogos que defendem a tricotomia, também a gente vê essa dificuldade de diferenciar alma e espírito, e essa dificuldade ela vem a partir da Bíblia mesmo, porque a própria Bíblia não dá essa distinção. Então, assim, é muito complicado a gente fazer essa distinção, mas a gente vai seguir aqui o escritor da revista, a gente vai seguir aqui a ideia dele, não se preocupe que eu vou ministrar a aula. Vamos lá. Trataremos de sua divisão em relação à alma e sua importância para a nossa comunhão com Deus em santificação e adoração. Então, o objetivo, o propósito aqui é mostrar, né, que espírito é diferente de alma e as características do espírito. Tópico 1, o sopro divino, a concessão do espírito. 1.1, o fôlego da vida. Feito de uma matéria pré-existente, o pó da terra, o corpo humano estava inerte até receber o sopro divino, o fôlego da vida, ato pelo qual Deus deu ao homem o espírito e o tornou alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então está bem claro ali na passagem de Gênesis, que a gente já leu bastante aqui nessa revista, né, que o ser humano, ao ser criado, ele precisou receber esse sopro divino, e esse sopro deu para o ser humano algo diferente que os animais têm. Então, assim, os animais, eles têm vida. Quando a Bíblia se refere à alma dos animais, está se referindo à vida dos animais. Mas ela cessa, ela deixa de existir quando eles morrem. Então, o animal morreu, acabou, ele deixou de existir. Já o ser humano, não. O ser humano, ele tem algo a mais, ele tem algo além, ele tem esse sopro divino. Isso faz com que nós sejamos um ser muito mais completo e muito mais próximo de Deus. Então, nós temos corpo, alma e espírito, nós temos uma parte material e uma parte imaterial. Isso está bem claro nas Escrituras. E, por esse motivo, é o ser humano que intercede diante de Deus, que está na presença de Deus, que nós temos, sim, vamos colocar assim, essa intimidade com Deus, diferente dos animais. Então, nós somos, sim, de fato, seres superiores, criados diretamente da mão do Senhor, né, e nós temos, sim, um espírito, nós temos uma alma. Até então, toda a criação havia sido feita mediante o emprego de ordens verbais. Haja, ajuntem-se, produza. Até os animais foram criados dessa forma, né? Produz a terra os animais, então eles saem da terra, mas, né, é muito diferente da criação do ser humano, né? O homem, contudo, recebeu vida por uma comunicação especial, o elemento espiritual soprado por Deus. Então a vida que o ser humano recebe, ela vem diretamente de Deus. Então tem algo especial, tem algo diferente em nós. A matéria recebeu vida espiritual consciente, constituída de espírito e alma. Então a matéria inerte, que estava lá parada, inerte, ela passou a ter vida. A gente observa isso quando alguém morre. A pessoa morre, fica o corpo ali parado, não tem valor nenhum. Ele volta ao pó. No entanto, nós sabemos que existe essa parte imaterial que sobrevive à morte. Ela vai além da vida. Então, assim, existe sim um espírito, uma alma, que transcende essa existência. O espírito é a parte imaterial através da qual estabelecemos nossa comunhão com o Criador. Então aqui o escritor da revista vai pontuar o que é de fato o espírito. O entendimento, né, que os teólogos têm do espírito é que o espírito é a nossa parte imaterial que é responsável pela nossa comunicação direta com o Criador. Isso está de acordo com a primeira lição. Se você pegar a primeira lição, tópico 2, tópico 2.2, ele explica aí o que é espírito. Fala assim, ó, eu vou ler aqui e você acompanha só ouvindo. Do hebraico roá e do grego pneuma, o espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. É por meio dele que mantemos nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e o adoramos. Junto com a alma e inseparável dela, compõe a parte imaterial do ser humano. Então aqui a gente vê essa distinção. Então a principal distinção que os tricotomistas fazem de alma e de espírito é que a alma é responsável pelos sentimentos, pelas emoções, enquanto o espírito é responsável pela nossa comunicação com Deus e a nossa adoração. Qual é o problema disso? É que dentro da Bíblia a gente não vê essa distinção. Dentro da Bíblia, a gente vê que a alma também ora a Deus, a alma busca a Deus, a alma se conecta com Deus. Eu não vou saber os versículos de cabeça aqui, mas eu posso deixar depois na descrição do vídeo. Eu vou deixar o material na descrição do vídeo que tem tudo isso, bem explicado, tá? Um material em PDF que você
vai ler e vai ver os versículos. Vou, né, ver se eu consigo separar alguns, deixar aí nos comentários, enfim, para você ver que na Bíblia, tanto alma quanto espírito se conecta com Deus. Na Bíblia, tanto alma quanto espírito têm sentimentos. É por isso que eu vejo essa dificuldade de distinguir alma e espírito. Porque assim, vamos supor que de fato nós tenhamos alma e espírito. Vamos partir do princípio que o ser humano é corpo, alma e espírito. Vou partir desse princípio e seguir aqui a ideia geral da revista. Qual é a diferença de alma e espírito? A Bíblia não diz. Assim, se for para eu adotar a tricotomia, eu tenho que adotar dessa forma. A Bíblia não diz. Nós não temos essa resposta dentro da Bíblia. Por mais que os defensores da tricotomia façam essa distinção, diz que espírito é uma coisa, que faz tais coisas aqui, e a alma faz outras coisas diferentes, isso não está claro nas escrituras. Então, assim, não é que eu esteja negando a tricotomia, eu tenho dificuldade de entender diferença de alma e espírito dentro da Bíblia, porque a gente vê dentro da Bíblia várias passagens que mostram que a alma tem sentimento e que o espírito tem sentimento, que a alma busca a Deus e que o espírito busca a Deus. Então, essa distinção feita pelos tricotomistas, ela não tem base bíblica explícita, é algo muito implícito, é muito escondido, de tal forma que a gente não consegue ver. Mas, aquele negócio também, isso é uma doutrina secundária e ninguém vai para o inferno ou vai ser condenado por Deus de alguma forma ou castigado porque é dicotomista ou tricotomista ou monista, ressaltando o que o próprio escritor da revista colocou desde o início. A ênfase nossa é na unidade do ser humano. Observe o que está escrito na capa da revista, a restauração integral do ser humano. Então, assim, nós temos que entender o ser humano como um ser completo e pleno. É por isso que nós defendemos a ressurreição do corpo, porque o corpo ele é importante. Nós fomos criados para ser corpo, alma e espírito, completo, pleno, e essa separação ela é algo provisório. Um dia, o nosso corpo vai ressuscitar e a alma e o espírito vai se juntar novamente ao corpo. Ficou claro isso aí? Não sei se ficou confuso. Não é que eu queira aqui discordar do escritor da revista, não é isso. É que, deixando bem claro, eu tenho essa dificuldade de ver dentro da Bíblia essa diferença. Mas vamos avançar aqui na aula, tá? Vamos lá. A vida que o Espírito recebe de Deus é por ele transmitida à alma. Esta, por sua vez, a expressa por meio do corpo. Então existe uma sequência lógica aqui. É meio que nós recebemos vida através do Espírito. Essa vida seria o quê? A vida que Deus nos deu de maneira geral, mas também uma vida nova, uma transformação interior, é tudo nesse sentido. Eu vejo a palavra vida aqui que o escritor usou no sentido completo, pleno, né, que vem para o espírito, transmitido para a alma e depois é expressa por meio do corpo. Portanto, o espírito é o âmago, a parte mais profunda e íntima do ser humano, entranhado com a alma e inseparável dela. Então, que isso fique bem claro, né, se realmente existe espírito e alma como coisas distintas, a gente precisa dizer que eles são inseparáveis. Isso é importante, principalmente quando nós falamos da morte. Quando alguém morre, o texto diz que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. E o espírito volta a Deus no sentido de que vai espírito e alma. Tem várias outras passagens que falam da alma saindo do corpo. A gente vê no Antigo Testamento, se não me engano, a passagem da morte de Raquel, né, que fala que a alma dela sai do corpo. Tem outras passagens que eu não estou lembrando agora, mas enfim, entenda isso. Quando a pessoa morre, alma e espírito juntos saem do corpo. Tópico 1.2, a singularidade do espírito. Alma e espírito são mencionados ao longo do Antigo e do Novo Testamento como componentes imateriais distintos. Então aqui é a afirmação que a gente tem dentro da Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, né, alma e espírito citados, né, como a parte imaterial, mas distintos. Zacarias 12:1 diz que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Jó faz referência ao corpo, representado pela boca, e ao espírito e à alma, né? Jó capítulo 7, verso 11. Alguns versículos a gente não vai colocar aqui, porque senão a aula fica muito longa, mas eu recomendo você pegar a Bíblia e dar uma lida. Pausa o vídeo, vai lá e lê. Há também o bem conhecido texto de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que eu já citei. Eclesiastes 12:7 diz assim: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então aqui o texto diz que o espírito volta a Deus. Não cita a alma.
Aqueles que defendem a tricotomia dizem que está implícito aqui que a alma vai junto. Aqueles que discordam da tricotomia, que são os dicotomistas, né? Os dicotomistas são aqueles que acreditam que alma e espírito é uma coisa só. Vai afirmar que esse versículo aqui está dizendo que a parte material volta à terra e a parte imaterial volta a Deus. E a parte imaterial, às vezes ela é chamada de espírito, às vezes ela é chamada de alma. Algumas pessoas comentaram no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, né, que eu falei sobre isso, que se espírito e alma é a mesma coisa, por que existem as duas palavras? E a gente precisa entender que em toda língua tem várias coisas que têm duas palavras para se referir a essa mesma coisa. Bermuda e short. Se eu falar que eu estou de bermuda e se eu falar que estou de short, é uma coisa só, entende? Não tem diferença, apesar de que algumas pessoas gostam de fazer a bermuda, é aquela mais bonita, uma jeans e tal, o short é aquele mais simples, mas na prática é basicamente a mesma coisa. É blusa e camisa, e enfim, tem um monte de coisa aí que a gente tem duas palavras para se referir. Até mesmo quem é escritor, escreve com frequência, sabe que num texto a gente não pode ficar repetindo a mesma palavra o tempo todo. Então a gente tem que procurar sinônimos para que o texto fique mais fluido, um texto mais formal. Quem já escreveu um TCC sabe disso, quem já escreveu um livro sabe disso. Então, assim, a gente precisa usar palavras distintas, né, para se referir à mesma coisa. E isso é normal, é natural em qualquer língua. Então, olhando desse ponto de vista, é perfeitamente possível, né, alma e espíritos se referir à mesma coisa. Tá? Isso não seria nenhum problema de um ponto de vista linguístico. Mas vamos lá. O retorno do espírito para Deus se dá junto com a alma, consciente das ações humanas boas ou más. Apocalipse capítulo 20, versículo 4, diz assim, ó, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui a palavra alma, né, é uma referência à parte imaterial do corpo que sobreviveu à morte. A alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Então, pessoas que morreram e a alma saiu do corpo. Então, a gente observa que tem passagens que dizem que o espírito volta a Deus, no caso, o espírito é que sai do corpo, e tem passagens que dizem que a alma é que sai do corpo. Então, a gente pode entender que é a mesma coisa, ou que o texto bíblico, né, optou por citar um, deixando implícito que o outro também está saindo. Então, quem defende a tricotomia tem que ler isso aqui como sendo alma e espírito nos dois casos, tá? Porque é inseparável. Neste texto, como em outros, ruá, que é o termo hebraico para espírito, é representativo dos dois elementos espirituais. Gênesis 45, 27. Porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras de José que lhes falara, e vendo eles os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Então aqui é aquela passagem em que José manda buscar o seu pai. Então vai lá os carros do Egito e tal, toda uma caravana, levar todos eles para o Egito. E ali o texto diz que o espírito de Jacó reviveu. Eu acredito aqui que espírito é usado no sentido de que ele estava moribundo, triste, ele estava desanimado após a morte de José. Ou seja, Jacó não conseguiu mais ter uma vida plena, completa, após a morte do seu filho, que ele achava que tinha morrido, né? No caso, do ponto de vista dele, José tinha morrido. Quando ele descobre que José está vivo, o seu espírito revive, ou seja, ele passa a ter um semblante diferente, ele expressa isso através do corpo. Então, de fato, a sua parte interior, a sua parte material, estava desanimada, estava triste, né, e revive. Ou seja, ele passa a ter bons sentimentos agora, e isso é demonstrado através do seu corpo. Da mesma sorte, em diversas passagens, Nefesh, alma, é tomado pelo todo imaterial. Gênesis capítulo 35, versículo 18, que eu já citei também. Ó. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, ela chamou seu nome Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Então aqui é a passagem que fala da morte de Raquel, que é uma das esposas de Jacó, né? Quando nasce Benjamim, ela morre. O texto diz que saiu-lhe a alma. Então dá a entender que sai o que? A sua parte imaterial. Tá? Por que não citou espírito? Não sabemos. Usou-se a palavra nefesh, que se refere também a essa parte imaterial. Tópico 1.3, a tênue divisão. Antes de entrar aqui no tópico 1.3, só lembrando que essas passagens que a gente citou aqui, tanto essa passagem aqui de Gênesis 35, 18,
tem a outra passagem aqui de Eclesiastes 12:7, elas reforçam a existência dessa parte imaterial e que essa parte imaterial ela sai do corpo após a morte e vai para um lugar bom. Isso aqui é evidente tanto no Antigo como no Novo Testamento. Aquele ladrão que estava com Jesus na cruz, né, ele falou, né, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus falou, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso é bem interessante e reforça a ideia de que existe um estado intermediário, existe um local que a alma ou o espírito vai após a morte. A gente acredita nisso porque é bíblico, certo? Vamos para o tópico 1.3, a tênue divisão. No Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12 se destacam em relação à distinção entre alma e espírito, pois os mencionam expressamente sem qualquer aparência sinonímica. Ou seja, essas duas passagens de Tessalonicenses e outra de Hebreus, elas vão citar alma e espírito não como sinônimos, pelo menos não de maneira evidente ali, explícita como sinônimos. Por esse motivo que existe a tricotomia, por causa desses dois versículos aqui. Basicamente, esses dois versículos, eles dão base para toda a doutrina tricotomista. Porque se realmente alma e espírito são a mesma coisa, por que são citados aqui nessa passagem de forma distinta? Por que é citado corpo, alma e espírito? Aí, isso aqui é o principal motivo de debate, né? O segundo texto, aliás, refere-se à tênue divisão que há entre os dois componentes imateriais e é acessada sobrenaturalmente pela palavra de Deus, que penetra até o mais íntimo de nosso ser, onde alma e espírito estão entretecidos, ou seja, estão juntos ali e só a palavra de Deus consegue fazer essa distinção. Conclui-se, portanto, que apesar das discussões teológicas a respeito da composição tríplice, espírito, alma e corpo, as escrituras sagradas fazem claras referências às três partes, distinguindo-as. Então aqui o escritor da revista vai fazer a defesa da tricotomia, né, que ele vai colocar assim, que apesar das discussões teológicas que realmente existem, né, entre as três visões, são três visões. Tricotomia, que acredita em corpo, alma e espírito. Dicotomia, que diz que só existe corpo e espírito, ou só corpo e alma, ou seja, alma e espírito é a mesma coisa. E monismo, que é a doutrina que defende que corpo, alma e espírito é uma coisa só, não existe essa distinção. O ser humano ele é uma alma, ele é um espírito, ele é um corpo. Os adventistas defendem essa visão. Não somente adventistas, tem teólogos batistas também que, enfim, não só, eu estou citando Batista porque eu conheço um livro, né, de teologia batista que ele defende o monismo, mas tem teólogos de várias denominações que defendem o monismo também. Mas vamos lá, vamos avançar aqui. Infelizmente, eu não vou explorar muito em detalhes essas duas passagens, né? Eu recomendo que você faça a leitura aí, tire suas próprias conclusões, porque eu tenho que avançar aqui na aula. Se eu ficar preso muito aqui nesse tópico, a gente vai demorar muito. Então, assim, tem muita coisa interessante para falar aqui no tópico 2, no tópico 3, a gente precisa avançar. Tópico 2, espírito, pecado e santificação. 2.1, pecados do espírito. Existem pecados do corpo, como a prostituição, e da alma, como os maus pensamentos. Então a gente já falou bastante sobre isso nas aulas anteriores, né? Pecados que são cometidos diretamente pelo corpo, a pessoa que se prostitui, e pecados relacionados à questão dos maus pensamentos, aquilo que a gente cultiva de ruim, os pensamentos, desejos ruins, né, que a gente, né, produz através da alma. Mas também existem pecados do espírito, como orgulho, a soberba, a vanglória, a arrogância e a inveja. Provérbios capítulo 16, versículo 18, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Aqui a gente precisa pontuar uma coisa. Uma boa parte dos teólogos que defendem a tricotomia, que corpo, alma e espírito é distinto, dizem que o espírito não pode pecar. Tá? Uma boa parte defende essa ideia. Segundo alguns teólogos, é o corpo e a alma que peca e o espírito jamais peca. Outros teólogos vão dizer que o espírito do crente não peca, mas do ímpio peca. Então tem esse debate entre eles, né? E o escritor da revista parece que não está muito preocupado com isso. Ele vai listar aqui alguns pecados relacionados ao espírito. Com base em quê? Não sei. Tá? Quem foi que disse que o orgulho, a soberba e a vanglória, a arrogância e a inveja são pecados do espírito e não da alma? É por isso que eu acho bem complicado, né, essa divisão. E quando se fala de pecado, eu particularmente prefiro pensar no ser humano como um todo. Isso é uma visão minha, tá? Eu não gosto de falar assim, esse aqui é o pecado do corpo, esse é o pecado da alma, esse é o pecado do espírito. Eu não vejo sentido nessa divisão, eu não vejo sentido em fazer
distinção de pecado nesse caso, porque pecado é pecado, traz consequências para a nossa vida como um todo, e por que essa divisão? Não vejo sentido. Eu não vejo a Bíblia fazendo essa divisão também, não. Eu posso estar errado também, tá, irmãos? Posso estar equivocado. Mas a visão que eu tenho, do que eu já estudei, do que eu já li, eu leio na Bíblia, é quando a gente fala de pecado, todo pecado ele traz consequências para a nossa vida, independente se foi no corpo, na alma, no espírito. Eu acho que não tem nem como a gente fazer distinção e falar, esse pecado aqui é um pecado da alma, esse é um pecado do corpo, esse é um pecado do espírito. Não importa. A pessoa que, por exemplo, é viciada em bebida alcoólica, ela traz consequências para a sua vida como um todo, o seu ser como um todo. Ele traz consequências para a sua alma, para o seu espírito, para o seu corpo, para as pessoas que estão ao seu redor. Entende? Uma pessoa que, enfim, se prostitui, traz também consequências para a sua vida como um todo. Então, assim, toda a nossa vida, todo o nosso ser é afetado pelo pecado, independente de quem cometeu esse pecado. Então, por isso que eu vejo a questão do pecado como algo do corpo, da alma e do espírito na sua integralidade, do ser humano na sua integralidade. Vamos lá. Estes costumam ser piores que os pecados do corpo. Olha só, é um pecado pior do que o do corpo. E já entra também uma coisa que eu não concordo muito. Pior em que sentido, né? Ele coloca assim, sutis e às vezes ocultos. Os pecados do espírito causam terríveis males. Na verdade, todos os pecados causam terríveis males. Então, infelizmente, eu vou discordar do escritor da revista nesse tópico aqui, porque realmente eu não vejo base bíblica para isso, tá? Vamos ler aqui Provérbios 15, 25. O Senhor desarraiga a casa dos soberbos, mas estabelece o termo da viúva. Então, aqui, né, uma condenação do pecado da soberba. Né? Além de prejudicar seus autores, afetam e destroem muitos relacionamentos. Mas não somente pecados do espírito, até mesmo porque onde que está na Bíblia que esses pecados são pecados do espírito. Então, assim, pecado é pecado, traz consequências para nós, para os relacionamentos, para tudo. Certas expressões pecaminosas da alma e do corpo, como iras, disputas e maledicências, geralmente são reflexos de pecados do espírito. Então, observe aqui que ele já mistura as coisas, né? Então, assim, a expressão pecaminosa do corpo e da alma vem de algo lá do espírito. É por isso que está tudo interligado e não faz sentido fazer distinção. Em alguns casos, não é difícil percebê-los. Sambalate, Tobias e seus asseclas não contiveram sua soberba e inveja, mas Neemias permaneceu firme, redobrando a vigilância e a oração. Então, aqui no contexto da reconstrução dos muros de Jerusalém, está lá Neemias, né, reconstruindo os muros, e tem ali os seus opositores, que estão com inveja, combatendo e tudo mais, e Neemias vai e responde com oração. Diante de capciosas e sistemáticas oposições, precisamos ter prudência e resiliência sem nos abalar. Romanos, capítulo 12, versículo 21, não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Então essa parte aqui é só para reforçar o que Neemias fez, né? Então, diante da inveja, de todos os problemas que ele passou ali, ele permaneceu resiliente, ele venceu o mal com o bem. Então, assim, observe que Neemias realmente confiou em Deus, orou, né, e ele suportou aquelas oposições e concluiu a sua obra. Tópico 2.2, raízes do pecado. Em 1 Tessalonicenses 5,23, Paulo trata do processo de santificação que deve atingir o ser humano por inteiro. A ordem por ele apresentada, espírito, alma e corpo, não nos parece aleatória. Então observe que o escritor da revista vai destacar a ordem que Paulo cita, né? Espírito, alma e corpo, dizendo o quê? Que nós temos que santificar o nosso espírito, consequentemente a nossa alma será santificada e depois o nosso corpo será santificado. De fato, isso é uma verdade porque a nossa santificação começa no interior. A gente começa a buscar, a gente começa a orar, a gente começa a ter pensamentos, desejos de coisas boas para a nossa vida, e isso é expresso através do corpo, mostrando que está tudo interligado. O ato de criação se deu do material para o imaterial. Então, quando Deus nos criou, ele pegou a matéria e transformou a matéria em vida, em alma vivente. Mas a redenção se dá do espiritual para o físico, ou seja, a redenção é algo que acontece no nosso interior e expressa através do nosso corpo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, assim, nós somos de novo gerados, ou seja, somos uma nova criatura, nós somos uma nova pessoa, um novo ser humano, e isso vem de uma transformação interior. É no imaterial que a Bíblia geralmente chama de coração, que o pecado fica enraizado. Ou seja, quando a Bíblia fala de coração, do pecado no coração, está falando da nossa parte imaterial também, do nosso interior.
E é dali que é produzido todo tipo de pecado, né? Por isso, a verdadeira santificação acontece de dentro para fora. Então, a santificação, ela é algo que vem do nosso interior. Nós lemos a Bíblia, nós oramos, nós buscamos, e essa transformação de dentro para fora, ela acontece de tal forma que a gente passa a ter um comportamento diferente. Então, assim, nós passamos a agir diferente a partir de uma transformação interior que nós temos de forma sobrenatural. A falta dessa compreensão leva ao legalismo, além de representar a grave distorção da doutrina da graça pela confiança nas próprias obras. Então, alguns, né, enfim, não passam por essa transformação e querem alcançar a salvação através das obras e não da graça, contrariando a palavra de Deus, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8 até o versículo 10. Vamos ler aqui. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então aqui nessa passagem de Efésios fica bem claro que a salvação, ela vem pela fé, ou seja, a graça de Deus nos alcança, que é o favor imerecido, e nós respondemos a essa graça através da fé. E quando nós fazemos isso, nós somos salvos, não é por obras. As obras, elas acontecem na nossa vida como resultado da fé que nós temos. Então, a salvação não vem por obras, não é porque eu sou bonzinho, porque eu trato bem as pessoas, que eu faço coisas boas, que eu vou ser salvo. Mas se eu sou salvo, eu vou fazer essas coisas. Porque o texto diz aqui que nós fomos criados em Cristo para as boas obras. Então nós estamos em Cristo e, consequentemente, vamos fazer as boas obras. E até mesmo as boas obras fazem parte da graça de Deus para a nossa vida. Tópico 2.3, vencendo o pecado. A força do pecado, arraigado em nosso espírito, somente é vencida quando deixamos de confiar em nós mesmos e dependemos inteiramente da graça de Deus e seu poder salvador e santificador. Então, assim, se eu quero abandonar o pecado, eu preciso confiar na graça de Deus. Eu preciso confiar que Deus está comigo, que Ele está me santificando e que não vai ser o meu próprio esforço para abandonar o pecado. É claro que tem que ter o nosso esforço. Isso aqui não é negando, né, a questão do esforço humano no sentido de abandonar o pecado. Presta atenção, não me entenda mal. Nós temos que confiar que o perdão dos pecados vem através do sacrifício de Cristo. E nós temos que confiar que o Espírito Santo de Deus vai nos capacitar para nós abandonarmos o pecado. Mas isso deve nos levar a práticas de desejo de abandonar o pecado. Então, se eu quero abandonar o pecado, se eu quero santificar a minha vida, eu tenho que agir nesse sentido. Então, assim, eu tenho que ter um esforço nesse sentido de abrir mão do pecado. Não é esforço para a salvação. A salvação já foi dada, ela é nossa. Eu já sou salvo em Cristo Jesus. Mas se tem pecados que ainda estão me prendendo, eu tenho que ter um esforço para abandonar esse pecado. É por isso que Jesus diz lá, se tua mão te faz pecar, corta e joga fora. Se teu olho te faz pecar, corta e joga fora. Não é que a gente vai arrancar a mão ou arrancar o olho. Não é nesse sentido. Mas é no sentido de que nós temos que fazer um esforço para abandonar aquilo ali. De alguma forma, a gente tem que abandonar aquela prática pecaminosa. Não fique pensando que você já foi glorificado e está imune ao pecado. Não é isso. Pessoas que tiveram problema com bebida, com embriaguez, ao se converterem, essas pessoas devem evitar sentar numa mesa em que tem bebida. Devem evitar ir a uma festa que tem bebida. Entende? É algo prático, é uma ação prática que a pessoa faz de forma consciente para que aquele pecado não venha fazer parte da sua vida novamente. E isso vale para tudo. Estou dando o exemplo da bebida, mas vale para qualquer pecado. Nós, como crentes, temos que agir nesse sentido. Como ensina Paulo, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado, da morte. Romanos capítulo 8, versículo 2. Então, assim, em Cristo, nós somos livres, libertos da lei que nos levava para a morte, para o pecado. Pensa da seguinte forma, quando nós éramos do mundo, nós éramos escravos do pecado. Nós vivíamos pela lei do pecado, ou seja, tudo que nós fazíamos era simplesmente um desejo pecaminoso que estava no nosso coração e que nós não tínhamos controle. Era uma escravidão, não havia liberdade. Agora, em Cristo, nós temos a lei do Espírito da vida. Em outra parte, Paulo fala da liberdade em Cristo Jesus. Ou seja, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Então eu vou escolher fazer o que é certo. O que é impossível à força humana torna-se possível mediante o poder divino operante em nós. Romanos capítulo 8, versículo 3 e 4 diz assim: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho
em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É claro que nós precisamos ler o contexto para entender melhor essa passagem. Quando Paulo fala da lei, da graça, parece que é uma confusão, algo muito complexo, mas a gente precisa entender o seguinte, que Paulo está argumentando aqui que a lei, ela nunca teve o propósito de salvar. Ela nunca teve o propósito de nos afastar do pecado. Isso aqui era uma interpretação errada de alguns judeus da época de Paulo, da época de Jesus, em achar que a lei ia fazer com que eles abandonassem o pecado. Mas esse não era o propósito da lei. O propósito da lei, dentre os vários propósitos que a gente pode citar, mas assim, destacando aqui, é apontar Cristo. É apontar para o verdadeiro Salvador. Ele, sim, é que nos liberta do pecado. Então, se a gente voltar lá para o Antigo Testamento, a lei não tinha o propósito de perdoar pecados. O perdão dos pecados vinha através da fé. Eles acreditavam no Messias que um dia viria, eles acreditavam em Deus, eles faziam o sacrifício com fé. A lei guiava eles, a lei mostrava o caminho, a lei, né, organizava aquela sociedade. Vários propósitos aqui já citando eles, né? Mas salvar não era o propósito dela. Então, por isso que Paulo está argumentando. A justiça que nós alcançamos, ela vem em Cristo Jesus. Ele coloca assim, ó, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, a justiça da lei se cumpre em nós por meio do sacrifício de Cristo, e não porque nós guardamos a lei. Agora a lei está no nosso coração, e nós vamos fazer o que é certo, porque Cristo nos deu o caminho certo, ele perdoa os nossos pecados, né? Então o perdão dos pecados vem através do sacrifício de Cristo, não através da lei. Revertir-se de mansidão e humildade no modelo de Cristo é essencial para uma vida espiritual saudável e frutífera. A arrogância sequer deveria ser nominada entre nós. Uma coisa que eu gosto aqui dessa revista é que o escritor da revista ele parte de uma premissa ali, que no caso aqui a premissa dele é que existe o pecado do corpo, da alma e do espírito, só que depois ele meio que abandona isso e entra no tema que é o melhor, né? Que nesse caso aqui é o tema do abandono do pecado, da nova vida em Cristo, de ter uma vida frutífera, da salvação. Aí essa parte é que eu mais gosto da revista. Independente se isso aqui é da alma, do espírito, do corpo, isso não importa. O que importa é que nós, seres humanos, integrais, precisamos colocar isso aqui em prática. Essa é uma parte que eu gosto da revista. Mas vamos lá, vamos ler Filipenses capítulo 2, versículo 3 ao 8. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é impropriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então aqui nós temos Jesus como nosso exemplo de humildade, o nosso modelo, exemplo de mansidão. Então assim, você não vai agir com contenda, com vanglória, querendo ser melhor do que os outros, mas você vai ser humilde. Não fique querendo ser superior aí na sua igreja. Não, isso não faz o menor sentido. Siga o exemplo de Cristo, que mesmo sendo Deus, ele não fez com que isso fosse algo assim que ele pudesse levar vantagem. Em momento algum, Jesus usa a sua divindade para levar alguma vantagem. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo todo-poderoso. Uma analogia bem interessante, né, sobre esse tema aqui, assim, eu já falei isso em vídeos anteriores, é que, assim, imagina um corredor muito veloz. Vamos citar aqui o Usain Bolt, que é o mais conhecido, né? Recordista mundial de 100 metros. Aí a gente pega o Usain Bolt e amarra a perna dele na minha perna, aqui ele fica do meu lado, aqui amarrado. Aí coloca o Usain Bolt para correr. Ele não vai conseguir correr na velocidade que ele poderia correr, porque ele está limitado à minha velocidade. Então, ele deixou de ser o mais veloz do mundo? Não, não deixou. Mas ele não consegue expressar isso. Ele não consegue expressar essa velocidade porque tem uma limitação. A mesma forma foi Cristo. Ao encarnar, Jesus ele não deixou de ser Deus, mas ele estava limitado a um corpo humano. Um corpo que o impossibilita de algumas propriedades sobrenaturais. É nesse sentido. Então, por isso que Paulo coloca aqui, né, do esvaziamento de Cristo. O esvaziamento não é que ele foi menos Deus. Não, ele era o Deus Todo-Poderoso, mas ele tinha uma certa limitação física, no sentido de usar os seus poderes. No entanto, mesmo em um corpo humano, ele poderia usar o fato dele ser Deus para levar alguma vantagem,
para fazer alguma coisa para si, e ele não fez. Os milagres que Jesus realizou não foi para si, não foi para a sua vida, para se exaltar, para mostrar que é melhor do que os outros, para levar alguma vantagem. Todas as vezes que Jesus fez um milagre, que ele fez algo sobrenatural, foi para ajudar as outras pessoas, foi com um propósito de salvação. É nesse sentido. Então, assim, mesmo Jesus sendo Deus, ele fez coisas para os outros, para ajudar os outros, não para ajudar a si mesmo, não para se exaltar. Jesus não multiplicou os pães ali porque ele estava com fome e queria comer. Ele multiplicou os pães para que as pessoas comessem. E assim sucessivamente. Todos os seus milagres são nesse sentido. Ele é o nosso exemplo. Quando contendas, inclusive públicas, são feitas em nome de Cristo, é porque ainda não compreendemos o que é o verdadeiro cristianismo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Ao servo do Senhor não convém contender. Então, assim, a gente vê muitas pessoas brigando, disputando, como tinha ali na igreja de Corinto, né, vários grupos separados. Eu sou de Cristo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, aquele negócio todo, né, um querendo ser melhor do que o outro, né? Só que, assim, totalmente errado, totalmente contrário às Escrituras, não é isso que a Bíblia ensina. A gente tem que evitar todo tipo de contenda. Purifiquemo-nos de todos os pecados, inclusive do Espírito, pelos meios da graça, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Então, sim, nós precisamos, sim, aperfeiçoar a nossa vida, nos santificar cada vez mais, abandonar todos os pecados e viver realmente uma vida de santidade. Tópico 3, regeneração e adoração. Vamos finalizar aqui a nossa lição, né? Tópico 3.1, o novo nascimento. A vitória sobre o pecado começa necessariamente com a experiência espiritual do novo nascimento, o ato divino operado em nosso interior, que nos outorga um espírito regenerado. Então aqui fica bem claro que quando nós aceitamos Cristo como Salvador, nós passamos por uma experiência espiritual nova. Nossos pecados são perdoados, nós somos tratados agora como filhos de Deus, somos adotados como filhos de Deus, e o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós. E nós temos um espírito regenerado, nós temos uma nova vida, um novo modo de viver de maneira geral, corpo, alma e espírito. Isso era incompreensível para Nicodemos e seu padrão religioso, assim como é para os que desejam mostrar aparência de piedade sem terem experimentado o sobrenatural processo de regeneração. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Aqui nessa passagem, o apóstolo Paulo está falando daquelas pessoas que são crentes, que estão na igreja, têm uma aparência de piedade, mas a gente sabe que ela não é convertida. A gente sabe que essa pessoa nunca entregou a vida a Cristo. Então, só a aparência não resolve o problema. Nicodemos também, né, teve esse problema aí de entender, de compreender essa mudança espiritual que acontece no ser humano. Então, assim, no caso do ser humano que segue a Cristo, né? Essa mudança, essa transformação para aqueles que realmente entregam a vida a Cristo. Com espírito altivo, resistem à verdade e negam a inerrância e a infalibilidade da Bíblia, considerando sua mensagem ultrapassada. Então, aqui, para aqueles que negam a palavra de Deus, nega a inerrância, enfim, né, que não vê a Bíblia como realmente a palavra de Deus, né, interpretam as Escrituras conforme seus desejos já estabelecidos. Não podemos ter comunhão com os tais. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então aqui nessa passagem e outras passagens, o apóstolo Paulo ele vai destacar essa ideia, né, de que dentro da igreja, dentro do povo de Deus, ele sempre tem aqueles que realmente não são convertidos e que a gente tem que evitar andar com eles, a gente tem que ter muito cuidado, né, porque tem aparência de piedade, mas não faz como o evangelho ensina. Então essas pessoas devem sim ser evitadas. Tópico 3.2, em espírito e em verdade. A compreensão da imprescindível obra do novo nascimento operada em nosso interior é fundamental também para uma vida correta de adoração. Então, assim, nós temos que compreender e entender essa obra realizada em nosso interior. Porque uma vez que nós temos essa compreensão, que nós compreendemos mais do Evangelho, que nós compreendemos mais do que Cristo fez para nós, isso nos leva a ter uma vida de santidade e também adorar, né, buscar a Deus. Assim como Nicodemos, a mulher samaritana expressou o entendimento religioso limitado ao visível, apontando o Monte Gerizim, conhecido lugar de adoração de seus pais. Então aqui a mulher samaritana, ela, né, acha que a adoração está vinculada a um local. Esse era o pensamento dela. Não tem nenhum problema nisso, porque ela foi criada daquela forma, né? Então ela questiona Jesus sobre isso. Os judeus dizem que tem que adorar em Jerusalém. Já os samaritanos dizem que tem que adorar no Monte Gerizim, né, que lá tinha também um templo, um local de adoração. E aí, Senhor?
né? O que eu faço? Onde que eu adoro? Ele vai dizer, Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus está olhando a nossa motivação, o nosso interior, não é o local de adoração. Então, assim, eu particularmente não vejo a igreja hoje, o templo, como um local de adoração. É um local que a gente se reúne, que a gente celebra, é importante. Eu não estou menosprezando a igreja local, não é isso. Mas a adoração, ela não está vinculada àquela igreja. A sua oração, ela não vai ser recebida por Deus se você orar só na igreja. Você pode orar na sua casa, você pode adorar na sua casa, no seu trabalho, não importa onde você esteja. Deus está olhando para o seu interior, para a sua motivação, para a sua adoração verdadeira que você oferece em qualquer lugar. Uma vida espiritual sadia não se fundamenta em misticismos, mas em comunhão com Deus, segundo as Escrituras. João capítulo 7, versículo 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então aqui nessa passagem de João, Jesus deixa bem claro que a adoração, a nova vida, o sentimento bom que a gente tem assim dentro de nós, de que realmente está tudo bem, vem através dele. Ou seja, vem através da fé em Jesus como Salvador. Então é quem crê em mim. Não é porque você segue horóscopo, porque você, enfim, acredita no pregador tal, enfim, seja o que for, da religião que for. Isso tudo pode trazer um bem-estar. Você pode se sentir bem, mas isso não é uma verdadeira transformação. Não tem nada a ver com misticismo, tem a ver com comportamento, né, diante de Cristo, ou seja, crer em Jesus como Salvador, saber que Ele perdoa os nossos pecados e que Ele nos deu uma nova vida. Tópico 3.3, um espírito quebrantado. O pentecostalismo clássico sempre foi despido de crenças e práticas alheias às Escrituras, buscando sempre refletir o autêntico cristianismo bíblico. Então aqui o escritor da revista vai fazer uma defesa do nosso pentecostalismo, né? Os assembleianos são conhecidos como pentecostais clássicos, aquele pentecostalismo raiz. Infelizmente, algumas igrejas, a Assembleia de Deus hoje não cultiva mais, não prega, não ensina, mas a gente precisa entender, né, que nós sempre tivemos, né, respaldo nas Escrituras, né? Como Jesus ensinou a samaritana, Deus é Espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. E isso nós sempre fizemos. A nossa adoração sempre foi voltada, né, para uma adoração mais espiritual, de buscar realmente uma transformação, de buscar realmente um renovo espiritual, de buscar falar em línguas, os batismos com o Espírito Santo, de buscar realmente compreender as Escrituras através, né, de uma iluminação do Espírito Santo. Então esse sempre foi o comportamento dos crentes pentecostais clássicos, né? A verdadeira e pura adoração nasce de um espírito quebrantado, em simplicidade, sem pretensão de louvor ou glória humana. Apesar de aqui estar citando dois versículos, a gente colocou os dois aqui, eu vou ler somente Salmo capítulo 51, versículo 17. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Essa passagem de Coríntios aqui eu acho que não encaixou muito bem, mas eu vou explicar aqui essa de Salmo. Né? Salmo 51, 17, o salmista está aqui orando a Deus porque ele pecou contra Deus. Ele se afastou de Deus. E aí ele fala assim, Senhor, sacrifício, isso não vale de nada para ti. O verdadeiro sacrifício que o Senhor quer é um espírito quebrantado. Então, lá na antiga aliança, tinha o sacrifício que era realizado lá no templo, no caso, na época aqui de Davi, era o tabernáculo, né? E com certeza Davi ofereceu o sacrifício. Ele não está menosprezando o sacrifício. Mas Davi já tinha um entendimento de que o sacrifício era simbólico. O sacrifício apontava para algo maior, que naquela época ele não tinha compreensão, que é o sacrifício de Cristo. Ele ia lá e fazia aquele sacrifício com fé. Mas ele sabia que Deus estava olhando para o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então está bem claro aqui que não valia de nada fazer o ato do sacrifício de animais sem ter um coração quebrantado e arrependido. Isso vale para os dias de hoje. Se você realmente está arrependido, se você realmente se quebrantar diante de Deus, Ele vai te atender. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: âmago da vida humana, o Espírito nos foi dado por Deus para que mantenhamos comunhão com Ele. Não deixemos que cuidados da vida nos façam esquecer de que somos seres espirituais. Desfrutar da presença divina fortalece o espírito, alegra a alma e nos enche de vigor para enfrentar os desafios cotidianos em nossa jornada ao céu. Eu acredito que essa lição aqui ela é muito importante no sentido de que ela nos traz de volta a essa questão espiritual, de que somos seres materiais, que vivemos em um mundo material, mas que
a parte espiritual no sentido de que eu preciso confiar mais em Deus, eu preciso acreditar que o sacrifício de Cristo realmente foi efetivo na minha vida, de orar, de buscar a Deus, de jejuar, de ter um momento a sós com Deus, de apresentar as minhas necessidades diante de Deus, buscar essa parte espiritual, isso aqui é algo fundamental. Isso aqui é tão importante que até as pessoas que não acreditam em Deus falam de alimentar o espírito, falam de fazer alguma prática espiritual. Algumas pessoas fazem yoga, outros fazem meditação, outros fazem, enfim, busca algo transcendental, porque sabe que essa questão espiritual ela é importante. Então, até mesmo quem não acredita em Deus busca coisas espirituais. Imagina nós que estamos inseridos em um contexto espiritual. Então, a gente não pode menosprezar essa parte espiritual de buscar, de realmente alimentar a parte, o nosso espírito com coisas boas. Desliga um pouco ali das coisas materiais, dos problemas da vida, do celular, e pega a Bíblia, vai ler, vai meditar, vai pensar no que Cristo fez na sua vida, ora, agradece a Deus pelo que Ele te deu, busque alimentar mais essa parte espiritual, que eu tenho certeza que isso vai fortalecer a sua vida. Amém? Então encerra aqui a aula, a gente tem aqui as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Mais uma vez aqui reforçando, né, que nosso material está disponível no nosso site, né? Então aqui no nosso site ebdenfoco.com, o nosso WhatsApp que está na tela, na descrição do vídeo tem também o nosso WhatsApp, conteúdo da assinatura aí, slide adultos, jovens, você usa slide na sua igreja, o EBD em Foco. Assim, é fundamental para você, você tem que acessar o EBD em Foco, porque o nosso slide é de excelência, esse slide que eu usei aqui você pode usar na sua aula. Temos o aplicativo do EBD em Foco também, que você pode acessar aí no seu celular, baixar, né, é só pesquisar EBD em Foco na Play Store. É isso, né? Então na plataforma EBD em Foco você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.